Juízes, capítulo 6. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te glorificar, trabalhando pelas ruas, Senhor, que não podem parar, Senhor. Ajuda-os, Senhor, cuida deles, Pai, assim como tem cuidado de nós. Nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Te pedimos também, Senhor, continua falando conosco nessa noite, Pai. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, pois sabemos que é a tua palavra, Pai. Sabemos que é o teu nome que está sendo glorificado e sabemos que é o teu nome que será exaltado, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, pastor. Vamos fazer uma leitura. Gostaria de fazer uma leitura com os irmãos aqui no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Eu vou lendo já, tá? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe disse: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre da casa de Manassés e o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu acredito que os irmãos a maioria dos que estão ouvindo já ouviu falar de Gideão. Gideão foi um homem que Deus escolheu no momento difícil, que o povo está enfrentando um momento de dificuldade. Nós lemos essa passagem no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, a gente sabe que as pessoas que estavam naquela terra, na terra de Israel, eles passavam por um momento complicado. O livro de Juízes ele é considerado por alguns estudiosos como o círculo vicioso, ou seja, o povo estava indo bem quando buscava a Deus, se achegavam a Deus, procuravam se aproximar de Deus, procuravam saber das coisas de Deus quando as coisas não estavam indo bem. E quando as coisas melhoravam, eles viravam as costas para as coisas de Deus. Eles deixavam as coisas de Deus de lado e começavam a buscar outras coisas, coisas de fora, esqueciam de Deus, esqueciam das coisas daquele Deus que tinha cuidado deles. E esse povo sofria algum dano. E Deus vinha, levantava um juiz, esse juiz ajudava esse povo na caminhada, e através desse juiz ouvir a voz de Deus e direcionar esse povo. O povo tomava o rumo correto, arrumava a casa, fazia tudo o que tinha que fazer, e depois eles tomavam um rumo contrário outra vez. Quando tudo estava bom, eles tomavam um rumo contrário. Quando as coisas pioravam, eles buscavam a Deus. Mas quando as coisas ficavam um pouco melhor, eles abandonavam as coisas de Deus e deixavam as coisas de Deus de lado. E sofriam consequências por isso. E no capítulo 6, ele inicia falando: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Aqui já inicia o capítulo 6 falando que eles fizeram outra vez o que não agradava o Senhor. Eles se comportaram outra vez de forma que não agradava o Senhor.
mas mesmo ele se comportando de uma maneira que não agradava o Senhor queria livrá-los daquela situação difícil. O Senhor queria tirá-los daquela situação difícil. E o Senhor vinha com a sua mão forte e os livrava daquela situação. E no capítulo 6, Deus se apresenta a Gideão. E Deus se apresenta em Gideão quando fala do anjo do Senhor. No caso, quando nós falamos na Bíblia, quando nós lemos, o anjo do Senhor está falando do próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus se apresentou para Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo, lagar era lugar de pisar uvas. Mas quando eles malhavam o trigo no campo aberto, que era o local correto para se malhar o trigo, para que aquela palha voasse, que o vento soprasse aquela palha, quando eles estavam fazendo isso no campo aberto, os midianitas vinham e tomavam o alimento deles, tomavam aquilo que eles tinham. Então o que ele faz? Ele agora está dentro de um lagar, um lugar que não era para malhar trigo, mas ele estava malhando o trigo dentro do lagar para livrar o alimento da sua família, para cuidar da sua família. Ele estava batalhando para trazer o alimento para dentro da sua casa. E é nesse momento que Deus aparece para ele. É no momento que ele está numa dificuldade grande, ele não sabe como vai se livrar dos midianitas. Ele está buscando pão para a casa dele, ele está trazendo alimento para a casa dele, e é nesse momento que Deus se revela a ele, é nesse momento que Deus aparece para ele. No momento de maior dificuldade de Gideão, foi o momento que Deus apareceu para ele. No momento de maior dificuldade de Gideão, é o momento que Deus se revela para ele. No momento de maior dificuldade, que Gideão estava pensando que estava sozinho, foi o momento que Deus apareceu para ele, mostrando para ele que ele não estava sozinho, mostrando para ele que ele estava naquele lagar cuidando da família dele, mas ele não estava abandonado, ele não estava jogado de canto. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite, através dessa palavra. Nós podemos estar passando um momento difícil, mas nós não estamos abandonados. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado, Deus tem olhado e tem visto as nossas aflições. Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. Se nós olharmos, nós podemos ver a mão de Deus cuidando de nós em todos os momentos, em todos os dias das nossas vidas. Se nós chegamos até aqui, foi porque Deus cuidou de nós, porque Deus nos sustentou, porque Deus... Caiu um pouco a conexão, já voltou? Normalizou? Caiu a conexão aqui um pouco, caiu o sinal. Então, se você está batalhando, se nós estamos lutando a cada dia, se nós estamos batalhando, e mesmo nesse momento difícil que nós estamos passando, nós nos sentirmos um pouco abandonados, um pouco de canto, um pouco largados de lado, saiba de uma coisa: Deus tem cuidado de nós, Deus tem visto a nossa aflição, Deus tem nos sustentado e Ele vai continuar cuidando de nós. Nós estamos buscando estar na presença de Deus, nós estamos buscando fazer o melhor para Deus, e Deus tem olhado a nossa luta, Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. Assim como Ele cuidou de Gideão, Ele mostrou para Gideão com essa atitude: Gideão, você não está sozinho. E Ele está mostrando para nós através dessa palavra: você não está sozinho. Se você entrou aqui para ouvir essa palavra, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Você está sendo cuidado por Deus, você está sendo direcionado por Ele, você está sendo olhado por Ele. E Ele não somente olha nós, Ele olha para nós e Ele cuida de nós, Ele nos sustenta a cada dia. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que que nós servimos em todos os momentos. E Gideão, ele no versículo 13, fala que Gideão respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha só o que estava acontecendo com Gideão. Gideão, ele estava desanimado.
ele já tinha ouvido as histórias dos seus antepassados, tinha ouvido todas as histórias do povo que saiu do Egito, seus pais contaram. A tradição os pais iam contando para os filhos dos feitos de Deus, que Deus tirou eles com mão forte do Egito, fez eles atravessar o mar com pés enxutos, cuidou deles no deserto, sustentou eles com maná, e ele ouviu, ele sabia de todas essas histórias, sabia de tudo isso que Deus tinha feito, sabia de tudo isso que Deus tinha cuidado do povo dele. Mas mesmo assim, Gideão estava desanimado. Gideão, a fé dele estava abalada pelo momento que ele estava passando. A fé dele estava abalada pela situação que ele estava enfrentando. E se você tem se sentido abalado por esse momento que você está enfrentando, saiba de uma coisa: como já falei aqui, Deus tem cuidado de ti. Deus tem te sustentado, Deus tem cuidado de ti, Deus tem te visto, Deus tem visto as suas lutas. Não desanime, não perca a sua fé, não deixe que as lutas fechem os seus olhos em relação a Deus, mas olhe para o céu e com um olhar de fé nessa noite, abra os seus olhos espirituais e veja o cuidado de Deus, que Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. Comece a avaliar aquilo que Deus já fez na sua vida. Comece a olhar por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, por tudo aquilo que Deus já cuidou, todos os momentos que Deus já cuidou da sua vida. Comece a lembrar aí de todos os testemunhos que você pode contar, de onde Deus te tirou, de onde Deus, o que Deus fez na sua vida. E lembre-se de uma coisa: o Deus que fez isso no tempo passado, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele continua cuidando de nós, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos direcionando. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que cuida das nossas vidas, é um Deus que nos sustenta em todos os momentos, é o Deus que cuidou de Gideão, cuidou daquele povo lá atrás e cuida de nós nos dias de hoje. No momento de dificuldade que nós estamos enfrentando, Deus tem cuidado de nós. No momento de luta que nós estamos enfrentando, Deus tem cuidado de nós. Foi mudado o período dessa quarentena hoje, e isso trouxe preocupação para muita gente. Eu sei que não é fácil, muitos trabalham por conta própria, muitos se preocuparam nesse momento, mas eu conheço um Deus, que é esse Deus que nós estamos falando, que Ele não abandona os seus. Ele não deixa faltar o pão na mesa dos seus servos. Ele cuida de cada um dos seus. Esse povo estava passando essa situação difícil, mas não estava faltando nada para eles, porque Deus estava cuidando deles. Deus estava olhando para eles. E esse é o Deus que olha para nós também. E esse é o Deus que tem cuidado de nós também. No versículo 14, Deus chama Gideão para Gideão ir e batalhar, para Gideão ir e lutar, para Gideão ir e contra aquele povo. E agora imagina, Deus vendo a fraqueza de Gideão, vendo o desânimo de Gideão, vendo aquela situação que Gideão estava passando, porque Deus conhecia não somente a situação que ele estava passando, mas conhecia o coração dele também, sabia do momento difícil que ele estava enfrentando, e sabendo desse momento difícil que ele está enfrentando, Deus chama ele e fala para ele, ó Gideão, eu quero você. Basicamente é isso. Se a gente lê o texto ao pé da letra, basicamente é isso que Deus fala: eu quero você para fazer essa obra, eu quero você para cuidar, para ir à frente desse exército. E já pensou, num momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de desânimo, Deus chega para você e fala assim, ó, não desanima não, porque eu tenho uma batalha, e essa batalha tem que ser enfrentada por alguém, e eu escolhi você para enfrentar essa batalha. Eu escolhi você. Aí o que Gideão faz? Ele olha para ele, ele responde para Deus, ele responde: mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fraco de todos. Basicamente é isso que ele diz. Mas mesmo assim, Deus quer usar a vida de Gideão, como Ele quer usar a nossa vida. Se a gente for olhar por força, eu não estaria falando, os irmãos não estariam me ouvindo, nós já teríamos parado lá atrás, mas a nossa força é pouca, mas a força de Deus não tem limites.
A nossa segurança em nós mesmos, ela tem que acabar, e ela tem que começar, nós temos que começar a confiar no Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos é um Deus forte, e Deus é um Deus que não enfrenta, não está passando por essas situações que nós estamos passando. Ele está acima de todas essas coisas. Uma palavra dele pode mudar todo esse quadro. Uma palavra dele pode mudar toda essa situação. Uma palavra dele pode nos trazer de volta à nossa vida normal. Mas no tempo certo ele fará aquilo que é da vontade dele. Deus tem cuidado de nós. Esse é o Deus que tem nos sustentado. Deus é aquele que usa homens e mulheres fracos. Deus não usa homens e mulheres fortes, cheios de si, cheios de achar que são fortes, ou que sabem alguma coisa, ou que podem alguma coisa. Não, Deus escolhe aqueles fracos, porque é na fraqueza, é o que Paulo fala, que na fraqueza dele, Deus fala para Paulo que na fraqueza de Paulo a força de Deus se aperfeiçoa. Ou seja, na nossa fraqueza, no nosso momento de dificuldade, é o momento que Deus ele começa a operar através das nossas vidas, porque nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas. E nós temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração. Essa crise, esse vírus veio para mostrar para nós, muitos já sabiam, mas veio para nos ensinar que nós não somos nada, nós somos fracos, nós somos limitados, nós não conseguimos nada pela nossa força. De um mês para o outro a nossa situação mudou, de um mês para o outro, de um dia para o outro a situação de muitas pessoas mudaram, porque pessoas que estavam confiando na sua própria força, pessoas que estavam confiando no seu próprio punho, que eu posso fazer, que eu faço, que eu aconteço, e que isso, que aquilo, e que se esqueceu de Deus, deixou Deus para trás, abandonou as coisas de Deus, não liga mais para nada, vive como se Deus não existisse, e essa situação de uma hora para outra mudou tudo isso. E nós olhamos agora e vemos que se não for Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos caminhar. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não passamos por essa batalha. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos sair dessa vida limitada que nós estamos passando. Mas a mão de Deus está sobre as nossas vidas e tem nos sustentado. E é por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós estamos aqui falando. Os irmãos estão aí ouvindo. E se nós estamos falando, os irmãos estão ouvindo, é porque tem vida nas nossas casas. E se tem vida nas nossas casas, é porque Deus não permitiu que nada de mal entrasse na nossa casa. É porque Deus não permitiu que nada de ruim entrasse na nossa casa. E se nada entrou na nossa casa, é porque Ele tem cuidado de nós. E Ele tem nos sustentado em todos os momentos. Esse é o Deus que tem cuidado de nós. Nós temos que entender que Ele é um Deus grande. Hoje mesmo, antes de ontem eu saí. A gente teve que fazer umas compras e quando eu estava voltando, eu vi a situação de algumas pessoas na rua. Parece que as pessoas estão na rua, aqueles que saem porque tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa na rua, saem, mas saem assustados. As pessoas não estão normais na rua, não tem como estar normal também. A gente anda, mas anda preocupado, onde vai tocar, o que vai pegar, e onde vai entrar, com quem vai ter contato, a gente não sabe. É um inimigo invisível, a gente não sabe quem não sabe onde está, não sabe, ele está sendo descoberto aos poucos. E quando eu estava voltando, sabe, eu senti uma sensação de limitação total. Sabe quando você olha para você mesmo? Eu olhei para mim e eu falei, nossa, como eu sou limitado. Quantas pessoas na minha frente sofrendo, eu sei qual é o medo que elas têm, eu sei qual é o sofrimento que elas estão passando, mas eu não posso fazer nada. A minha limitação não me permite fazer nada por essas pessoas. A minha limitação não me permite fazer algo mais por essas pessoas. E eu falo, e eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, como nós somos pequenos,
como nós somos limitados, como nós somos tão fracos. E eu pensei, na hora que eu pensei comigo, eu pensei, mas eu não posso fazer nada por essas pessoas. E na hora que eu pensei comigo, Deus falou ao meu coração: você pode fazer sim. Você pode clamar por essas pessoas. Você pode adorar o meu nome, porque eu posso mudar esse quadro. E se nós clamarmos a Deus, como já foi falado em outras vezes, se nós adorarmos a Deus, se nós confiarmos em Deus, Ele pode mudar o quadro da nossa nação. Ele pode mudar o quadro do mundo. Ele pode mudar todas as coisas, porque Ele tem força para isso. A nossa limitação não nos deixa fazer muitas coisas, mas o Deus que nós servimos é maior do que qualquer situação. Para Ele não há limites. Para Ele uma palavra pode mudar todo esse quadro. E no versículo 18, Gideão, ele entrega uma oferta a Deus. Ele vai lá, ele fala para o anjo, ele fala: me espera aqui, que eu vou lá buscar alguma coisa e vou voltar e vou entregar uma oferta para ti. E a oferta que ele entrega é uma oferta de coração. E nós não vamos falar de dinheiro aqui. Quem nos conhece sabe que a gente não tem nem esse costume de ficar falando de dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Mas a nossa oferta, a oferta que nós queremos exaltar aqui nessa noite, a oferta que nós queremos mostrar aqui nessa noite é uma oferta de gratidão a Deus, uma oferta de adoração a Deus. E adorar a Deus nesse momento de crise é uma forma de gratidão. Adorar a Deus no momento de crise é uma forma de olhar e falar assim: verdadeiramente o Senhor é grande e eu sou pequeno. Verdadeiramente o Senhor sabe de todas as coisas e eu não sei de nada. Verdadeiramente o Senhor pode todas as coisas e eu não posso nada. E o Deus que nós servimos pode todas as coisas. Ele pode mudar esse quadro. Como eu já falei nessa noite, Ele pode mudar a nossa situação, Ele pode mudar o nosso quadro, Ele pode mudar a estrutura desse mundo de uma hora para outra. Com uma palavra só Ele pode mudar tudo isso. E nós temos que confiar nele, nós temos que adorar ele, nós temos que glorificar o nome dele. Foi o que Gideão fez. Gideão estava passando por um momento difícil, foi olhado por Deus, foi visto por Deus, ele entrega uma oferta para Deus, e a oferta dele não é baseada em finanças, é baseada na adoração, é baseada na glorificação ao nome de Deus. Ele entendeu que Deus era grande, ele entendeu que Deus era maior do que todas as coisas, ele entendeu que um Deus criador dos céus e terra estava olhando para ele e falando assim: eu tenho cuidado de você, eu tenho te sustentado, eu tenho te conduzido até hoje. E nós temos que entender isso, nós temos que entender que esse Deus grande tem nos conduzido até hoje, tem nos sustentado até hoje, tem nos direcionado até hoje, e esse Deus grande tem olhado para nós em todos os momentos. Por isso nós temos que ser gratos a Ele em todos os momentos, por isso que nós temos que adorá-lo em todos os momentos, por isso que nós temos que glorificá-lo em todos os momentos. E no versículo 22 do capítulo 6 do livro de Juízes, no versículo 22, Gideão entende que era o próprio Deus que estava falando com ele. E se nós entendemos que através da palavra, é o próprio Deus que está falando conosco nessa noite, nós vamos sair mais confiantes nessa noite. Nós vamos entender que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem nos sustentado e Deus tem nos direcionado. Deus tem nos chamado para nós sermos mais confiantes nele, para nós termos mais confiança nele, para nós estarmos na presença dele, adorando a ele de todo o nosso coração, porque ele é grande e nós temos que entender isso. No versículo 23, Gideão, ele se assusta com aquela situação e ele fica com medo de morrer, e Deus fala para ele, o Senhor disse a Gideão: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. E isso quem estava falando era o próprio Deus, e ele é o dono da vida, ele é aquele que pode falar quem vai morrer e quem vai sobreviver, quem vai morrer e quem vai ficar. Ele é um Deus criador dos céus e da terra, e ele pode falar essas coisas. Então ele falou para Gideão, ele falou: não temas, não morrerás, não temas, somente crê. Gideão, agora a gente já está indo para o final. O que Deus fala para ele, no versículo 25, Deus fala para Gideão eliminar toda adoração a deuses estranhos, para ele derrubar o altar que é consagrado a Baal.
E nós temos que entender que a nossa adoração tem que ser destinada a Deus que criou os céus e terra. Que a nossa adoração tem que ser destinada a um Deus grande, um Deus maravilhoso. E essa adoração nossa vai ser destinada a Deus somente através de Jesus Cristo. Se nós entendermos o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, nós vamos entender que através daquele sacrifício na cruz, nós podemos alcançar a remissão dos pecados. Nós podemos alcançar o perdão de Deus. E alcançar o perdão de Deus é muito mais do que ter uma vida financeira abençoada aqui. É muito mais do que ter um lar cheio de coisas aqui. Alcançar a graça de Deus é saber que se eu não continuar aqui, se porventura Deus quisesse me levar nesse momento, Deus quisesse nos levar nesse momento, se porventura isso acontecesse, eu saberia para onde ia. E isso é alcançar o perdão, alcançar a graça de Deus, é saber para onde nós vamos. Porque quando nós entendemos para onde nós vamos, nós não tememos o que irá nos acontecer. E se nós entendermos, se o mundo entender que através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós alcançamos o perdão de Deus e nós podemos alcançar a salvação mediante a Jesus Cristo, mediante o sacrifício dele na cruz do Calvário. Se nós entendermos isso, nós andaremos com tranquilidade. Andaremos com paz no nosso coração. Se tem faltado paz no seu coração, saiba de uma coisa: o príncipe da paz está conosco. O príncipe da paz é aquele que fala conosco nessa noite, que é Jesus Cristo. Ele pode trazer paz aos nossos lares, ele pode trazer paz ao nosso coração, ele pode trazer paz para as nossas vidas, ele pode nos sustentar, porque ele é o príncipe da paz. É ele que pode mudar a situação da sua vida nessa noite. Você que entrou aí, está ouvindo essa palavra, ou que vai ouvir essa palavra mais para frente, nós não sabemos quantas pessoas essa palavra vai alcançar, mas eu posso te dizer que Jesus Cristo pode mudar a sua situação. Eu posso te dizer com convicção de quem teve uma vida transformada por Jesus, que Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode trazer paz para o seu coração, Jesus pode trazer alegria para o seu coração, Jesus pode trazer gozo para o seu coração. E se você está preocupado, se você está angustiado, se você não sabe o que você vai fazer nessa noite, convide Jesus para entrar na sua vida. Faça o convite e fala: Jesus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei como me comportar, mas eu sei de uma coisa: eu sei que a minha vida agora, a partir de hoje, está nas suas mãos, porque no dia que eu fiz isso, no dia que eu tomei essa decisão de falar: Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida, mas a minha vida agora está em suas mãos, faça conforme a sua vontade, faça conforme o seu querer, faça conforme os seus propósitos. No dia que eu fiz isso, eu me alegrei, meu coração se alegrou, meu coração se encheu de paz. E se meu coração se encheu de paz, se meu coração se encheu de alegria, se meu coração se encheu de gozo, o seu coração pode se encher nessa noite também. Você pode tirar toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que não pertence a Deus da sua vida, e Deus pode entrar na sua vida e Jesus pode te transformar nessa noite. Jesus pode te conduzir, te direcionar nessa noite, porque a alegria do Senhor é o que nos traz força. Nós estamos na presença de Deus nos alegrando, porque Deus nos trouxe paz. E se Deus nos trouxe essa paz para as nossas vidas, por que nós vamos ficar angustiados? Nós já sabemos o caminho, e o caminho para trazer paz para as nossas vidas, o caminho para trazer alegria para as nossas vidas é Jesus Cristo. E ninguém está aqui para falar de religião ou qualquer coisa do tipo. Jesus Cristo está acima de qualquer religião. Jesus Cristo está acima de qualquer situação. Jesus Cristo está acima de qualquer pensamento humano. Jesus Cristo é maior do que todas as divisões que o homem faz. Jesus Cristo é maior do que qualquer divisão que o homem pode tentar montar. Jesus Cristo é maior do que todas as coisas. E é esse Jesus que nós estamos falando nessa noite. É desse Jesus que nós estamos falando nessa noite. Um Jesus que traz paz, um Jesus que traz alegria, um Jesus que traz gozo, um Jesus que traz tranquilidade ao nosso coração. Independente do momento que nós estamos passando, Jesus pode mudar a situação da sua vida.
Assim como ele chamou Gideão, que estava num momento difícil. Gideão, ele ganhou aquela batalha. Nós não vamos nos estender muito. Nós vemos que quando Gideão chega para batalhar, chega para guerrear, ele chega em 30 mil homens. 32 mil homens. E Deus fala para ele, fala, os fracos e covardes, esses você fala para voltar. E entre aqueles fracos e covardes, que eles mesmos estavam desanimados, querendo voltar, querendo parar já, estavam 22 mil. E ficaram 10 mil para batalhar. Desses 10 mil que ficaram para batalhar, Deus fala, ainda tem muita gente. Vai lá no rio, faz a separação entre aqueles homens. E dessa separação que foi feita, sobraram 300 homens para uma batalha. Agora imagina, 300 homens para batalhar contra um exército inteiro. 300 homens para batalhar contra pessoas preparadas para a guerra. 300 homens apenas para lutar contra todo um exército. Aqueles homens, 300, que é um número pequeno para um exército, eles batalharam e eles ganharam aquela batalha. E eles não precisaram tocar em ninguém, porque a batalha quem venceu foi Deus. Deus venceu a batalha por eles. E eles só precisaram entender que Deus é aquele que estava no controle. Deus é aquele que estava à frente da situação. E nós temos que entender isso. Quando nós entendermos que Deus está à frente da situação, nós vamos descansar nele. E se nós descansarmos em Deus, Ele vai continuar cuidando de nós. E Ele vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar nos conduzindo. Ele vai continuar nos direcionando. Porque Deus tem cuidado de nós. Assim como Gideão venceu aquela batalha, que aos olhos humanos seria impossível 300 homens vencerem uma batalha contra o exército, assim nós podemos vencer essa batalha que nós estamos enfrentando. Gideão não sabia quantas pessoas ele iria enfrentar. E nós não sabemos o tamanho da batalha que nós estamos enfrentando ainda. Nem quem trabalha na área da saúde sabe o tamanho da batalha que nós estamos enfrentando. Mas Deus conhece todas as coisas. Para nós a batalha pode ser grande, mas não há batalhas grandes para Deus. Não há limites para um Deus tão grande. Uma palavra dele pode mudar todo esse quadro. Então, que nós venhamos confiar nessa noite e entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus e falar: Senhor, toma conta da minha vida. Toma conta, me direciona. Até hoje eu coloquei a minha mão, até hoje eu tentei tomar a frente de tudo e nada aconteceu do jeito que eu pensei. Mas hoje o Senhor pode mudar o quadro da minha vida. Hoje o Senhor pode mudar essa situação e hoje eu posso ter uma vida transformada. E isso parte de nós. Ter uma vida transformada parte de nós. Se nós convidarmos Jesus para entrar na nossa vida, se nós convidarmos Jesus para mudar a nossa vida nessa noite, se nós convidarmos Jesus para entrar no nosso lar nessa noite, Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai transformar a nossa casa, Ele vai transformar o nosso lar. Então, aí onde você está, você pode fazer esse convite: Jesus, eu ainda não te conheço, mas segundo essa palavra que foi falada, eu quero convidar o Senhor a entrar na minha vida. Eu quero convidar o Senhor a tomar a direção da minha vida, a me conduzir, porque eu preciso do Senhor. Então, até hoje eu tentei controlar com as minhas forças, mas a partir de hoje eu deixo o Senhor conduzir segundo a sua vontade, Senhor. E a partir de hoje eu deixo o Senhor me direcionar segundo o teu querer, Pai. A partir de hoje eu deixo o Senhor me direcionar segundo os teus propósitos.
E pode ter certeza de uma coisa: a partir do momento que você tomar essa decisão, Jesus vai entrar na sua vida e vai transformar a sua vida. E nós não estamos falando de dinheiro, bens materiais ou qualquer coisa do tipo. Nós estamos falando de um Deus que nos traz paz, nos traz gozo nessa terra e pode nos trazer uma vida eterna. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E nós temos que nos posicionar e receber a Jesus nas nossas vidas. Se nessa noite você quer convidar Ele para entrar na sua vida, faça o convite aí, no seu lugar. Convide: Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida. Cuida e direciona conforme a tua vontade. Que o teu querer prevaleça na minha vida. E que a tua vontade prevaleça sempre. E que o teu nome seja exaltado sempre. Vamos orar nesse momento? Vamos orar, agradecer a Deus. E se você quiser convidar Jesus para entrar na sua vida, no seu lar, faça isso aí onde você está. Convide, faça uma oração, você e Deus. E Deus sabe, conhece o seu coração, Ele saberá como trabalhar na sua vida. Ele nos dará paz, nos dará gozo e no final nos dará vitória. E nós passaremos por esse momento difícil e lá na frente nós olharemos e falaremos: verdadeiramente eu venci porque Deus cuidou de mim. Verdadeiramente eu venci porque Deus me sustentou. E nós glorificaremos ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que falou ao meu coração e eu tenho certeza que falou ao coração dos nossos irmãos também, Senhor. Pai, onde essa palavra chegar, Pai, fale aos corações, Pai, que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja engrandecido e que o teu nome seja exaltado, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, Pai, continua nos direcionando, continua nos dando sabedoria, Senhor, para nós nos posicionarmos da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Pai, visita lares, Pai, lares de pessoas que estão convidando o Senhor para entrar nessa noite na vida deles, Senhor. Pai, transforma essas vidas, Pai, dá paz, dá o gozo, Senhor, dá a tranquilidade que eles precisam para conduzir as suas vidas, Pai. Entra, Senhor, nessas vidas e transforma, Senhor. Faz conforme o teu querer, pois nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E o Senhor pode mudar vidas nessa noite, Pai. E o teu nome pode ser glorificado, Pai. E tudo isso que nós te pedimos é no nome de Jesus e nós já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Amém? E Deus abençoe a cada um dos irmãos. Manda um abraço para todos que estão acompanhando essa live. Abraço, irmão Rogério, pastor Renato, Deus abençoe, irmã Lisvânia, William do Trilha do Ernesto. Deus abençoe a Jane, a Camila, a Tamires. Tem mais pessoas acompanhando, não vou conseguir ler todos os nomes, me perdoe aqueles que eu não consegui ler o nome, mas que Deus abençoe a cada um, que Deus continue conduzindo a cada um e que essa palavra venha falar aos seus corações, que Jesus continue conduzindo as nossas vidas. Confie nele, abra o seu coração para ele, deixe ele trabalhar da maneira que ele quiser, porque ele sabe o que ele faz. Deus abençoe a cada um.